Esse é o programa Ceifadores, como sempre, trazendo participações especiais. Irmãos e irmãs que vêm de perto ou de longe, mas que têm uma história de vida e nos trazem um pouquinho da sua fé. No programa de hoje, uma irmã de longe, de Manaus, a irmã da Socorro, Marilene, conosco. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Me diz uma coisa, Marilene, como é que você conheceu a obra de tão longe? Manaus, é isso mesmo? De Manaus. Eu conheci através da minha irmã Maria, que vocês chamam de Socorro. A minha mãe é acamada e todos os meses ela visita minha mãe. Sim. Então ela foi levando, me fazendo conhecer, me apresentou o livro, Inclusive eu ganhei um de presente dela, fiquei muito feliz. E ela foi me catequizando novamente aos poucos, E eu fui gostando, achei muito interessante, porque eu sempre quis falar do final dos tempos, mas a nossa igreja nunca tocou no assunto, enquanto as outras evangélicas elas tocavam muito nesse assunto, de como ia acontecer as coisas. Então a nossa igreja nunca tocava no assunto e isso me mexia muito comigo, isso me deixava intrigada. E quando ela me apresentou o programa de vocês, que eu vi que vocês falavam dessas coisas atuais que estão acontecendo, do coronavírus, e de como a nossa igreja, a igreja que eu participava, não falava nada, as missas foram tiradas e isso me intrigava muito, porque eu não vi os sacerdotes se mexerem para fazer nada. Simplesmente cancelaram todas as celebrações e a gente ficou sem missa. E isso me intrigava muito. Por que não falar? Por que não comunicar aos fiéis o que está acontecendo no mundo? Isso me chateava um pouco. Então, quando eu comecei a conhecer o livro, eu comecei a ver uma verdade que nunca foi dita, nunca foi passada. E eu fiquei muito feliz, de saber que existe, uma pessoa enviada por Deus para nos alertar, para nos dizer o que realmente é certo, de como devemos viver. E então foi assim, eu fui conhecendo, mas anteriormente a minha vida era assim. Eu fui casada, tive 3 filhos, eu fiz tudo certo como uma da Santa Madre Igreja. Mas teve um tempo que eu tive que me separar do meu marido, Ele foi infiel e eu me separei dele. Mas não fiquei sozinha, eu convivi com uma outra pessoa sem casar. Mas isso me incomodava muito, porque eu sabia das coisas certas. Sim, então, isso me incomodava bastante. E eu sentia muito mal-estar por causa disso. Aí a minha irmã começou, a me catequizar novamente, me falar das coisas. E eu senti, assim, um medo muito grande de como eu estava vivendo. Eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira, uma maneira tão clara. Teve um dia que eu consegui ver todos os meus pecados num dia só. Foi uma coisa, assim, impressionante. Como eu nunca tinha sentido, que emoção é essa, o que está acontecendo comigo, porque essas revelações. E é muito forte, foi tocando realmente no meu coração, que eu devia ter uma mudança, Foi aí quando eu resolvi terminar meu relacionamento, que eu vivi há 18 anos com essa pessoa. Eu tive que tomar essa atitude, porque era uma força muito grande que me levava a tomar essa decisão. Foi muito difícil, mas eu consegui me desvencilhar desse problema. Era um problema, tinha felicidade, mas tinha mais problema do que felicidade, Porque eu não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu que sempre, anteriormente, procurei sempre agradar a Deus. E uma decisão muito difícil, São poucas pessoas. Muito difícil, foi muito difícil. A gente sempre toca no assunto adultério, Adultério, Isso. A Bíblia fala de uma forma, Tem pessoas que, no seu caso,
Claro que também continua sendo, né? Você foi casada, né? Sim, teve uma traição, sim. você optou não estar com uma pessoa, e quando há uma segunda união, é adultério, né? Isso, teoricamente. É sim, não e tem no seu coração, falar. você ficava triste. Não precisa ter vergonha. Eu acho que isso é entre você e Deus, é uma escolha. A gente fica até feliz de você ter a coragem de falar isso abertamente, sabe? Do que você sente no seu coração, desse momento. E parabéns, porque é muito difícil realmente você, num relacionamento de 18 anos, tomar uma decisão, né? A gente daqui não está nem para julgar, cada um segue, sabe? Claro, se servir de exemplo para outras pessoas. Hoje eu me sinto muito livre, né? Espiritualmente sou muito livre. Não pretendo mais me relacionar com ninguém e viver livremente, somente para agradar a Deus a partir de agora. É porque a Bíblia fala que o casamento é permitido novamente quando há viuvez, né? Quando se torna viúvo ou viúva, né? Outros casos são opções, né? A pessoa pode separar, isso não tem nada contra, né? Mas quando é um casamento legítimo ligado pela igreja, a Bíblia nos fala que é adultério, e adultério é um crime perante a Deus, né? Mas depois disso tudo, tivemos esse momento que foi difícil para você, um momento de muita superação, né? Ter que abandonar uma pessoa. O que para você mudou? Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo? Como assim? Você tomou essa decisão, né? De separar depois de 18 anos, né? Você conheceu a obra. O que mudou na sua vida depois disso aí, nos dias de hoje? Sim, hoje eu sou muito feliz, eu me sinto uma leveza na alma, como se o ar também mudasse e eu conseguisse, meus pensamentos, conseguisse pensar só em coisas boas, né? Eu sinto tudo assim diferente, né? É um mundo que estou entrando assim num outro mundo muito diferente. Sente uma paz espiritual. Sinto uma paz muito grande, paz espiritual que eu tinha perdido, né? Aquela dificuldade, aqueles pensamentos que vinham na hora de dormir, agora não vem mais. Não, sou uma pessoa totalmente livre, espiritualmente livre e feliz. Então essa era a minha pergunta, o que mudou? Você se diz feliz hoje? Sim, muito feliz. E a gente fica muito feliz de ter você conosco, contando essa tua história, né? Quanto tempo conhece a obra já? Eu conheço a obra desde meio de março. Olha que rápido! Tudo aconteceu muito rápido. A Bíblia fala, né? Quando conheceis a verdade vos libertará, né? E muitas pessoas ganham uma nova vida, né? E há exemplos que mudam até o nome, né? De muitos personagens, muitos profetas, né? Mas isso serve para nós também. Nós não mudamos de nome, mas mudamos de vida, né? Se tornamos novas pessoas. No seu caso, uma pessoa mais espiritual, com mais leveza e mais feliz. Você assiste os programas lá? Todos, repito, assisto muitas vezes. Até eu gosto de memorizar todos os vídeos que vocês me mandam. Inclusive eu compartilho os vídeos com meus irmãos na internet. Eu distribuo também as mensagens, eu saio para distribuir todas as mensagens. Então, que bom que você acompanha a gente, os programas, a gente fica muito feliz, né? Apesar do nosso programa ser um programa forte, a gente fala sobre o fim dos tempos, né? Mas muito mais do que falar do fim dos tempos, nós falamos com muito amor e muita alegria da volta de Jesus. É que nós esperamos esse momento em que os bons e principalmente os maus serão julgados. E quem sabe nós sejamos dignos de ceiar com o Senhor, né? Sim. Obrigado por você testemunhar conosco, por você nos acompanhar sempre nos programas. Obrigado pela sua história de vida também. E que Deus possa te tornar cada vez mais forte na fé e ser exemplo para outras mulheres e para nós também, é claro, Marilene. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Está aí o testemunho da Marilene de Manaus, a irmã da Socorro, que através da sua mudança de vida conseguiu, né, ter uma paz de espírito e hoje serve de exemplo para muitos de nós.